Sabe aquela história de que a vitória começa primeiro na cabeça? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos explorar como o roteiro mental pode definir o sucesso no mundo real muito, mas muito antes dele de fato acontecer. Pode parecer estranho, né? O que é que um astro do futebol mundial tem a ver com um personagem de filme que já foi morador de rua? Aparentemente nada. Mas olha, existe sim um fio invisível que conecta a trajetória real do Vinícius Júnior com a do personagem Chris Gardner lá do filme A Procura da Felicidade. E é esse fio que a gente vai desenrolar agora. Então, vamos colocar um do lado do outro. De um lado, tá o Vini Júnior, um talento absurdo, vivendo sob os holofotes do futebol. Do outro, o Chris Gardner, um pai que está literalmente lutando para sobreviver. São mundos completamente diferentes, certo? Mas a essência da jornada deles, aí é que a coisa fica interessante, porque é surpreendentemente parecida. E aquele fio invisível que eu comentei, ele tem nome. É a famosa lei da atração. E aqui na nossa análise, vamos tratar ela como o primeiro pilar do que a gente está chamando de o código da vitória. E o princípio por trás disso é até simples, mas é extremamente poderoso. A vitória não é decidida pelo que os outros falam, pelo barulho que vem de fora. Não. Ela é decidida pelo roteiro que já está escrito dentro da mente. A batalha, no fundo, se vence primeiro por dentro. Ok, vamos então para o nosso primeiro conceito-chave, a vibração no deserto. A grande questão aqui é a seguinte: como é que se mantém aquele sentimento de vitória quando tudo ao seu redor parece um deserto? Quando a realidade é só dificuldade? E a regra fundamental da lei da atração diz uma coisa muito clara. A gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. Ou seja, não adianta só ficar desejando algo. É preciso incorporar a energia daquilo que se busca. É sobre ser o campeão muito antes de ter o troféu. É ser antes de ter. E olha só como isso fica nítido nos exemplos. A realidade física do Vini Júnior eram críticas pesadíssimas, gente chamando ele de erro, memes para todo lado. Mas a vibração interna dele, ele já se via como um futuro bola de ouro. O mesmo com o Chris Gardner. A realidade, morando na rua, dormindo em banheiro público. A vibração interna, ele se enxergava como um corretor de sucesso. Percebe a diferença? Eles não compraram a realidade que o mundo apresentava. Eles se mantiveram fiéis à imagem que tinham na cabeça. Então, a grande sacada é essa. Para essa lei realmente funcionar, é preciso se sentir o campeão antes de levantar a taça. Essa sensação de vitória tem que ser a sua realidade aí dentro, sabe? Muito, mas muito antes dela se manifestar aqui fora, no mundo real. Beleza, vamos para o segundo passo. Visualização sob fogo cruzado. A ideia aqui é que o sonho não serve só para criar o futuro, não. Ele também é uma ferramenta poderosa de proteção no presente. E tem aquela frase icônica do Chris Gardner no filme, né? Você tem um sonho, tem que protegê-lo, nunca deixe ninguém te dizer que você não pode fazer algo. Isso é a pura essência desse conceito. Proteger a sua visão interna da negatividade que vem de fora. Cara, isso é um ato de resistência. É quase um ato de criação. E o Vini Júnior? Ele fez exatamente isso, mas do jeito dele. Ele protegeu a própria alegria. Quando o racismo e o ódio vinham para cima, o que ele fazia? Ele dançava. A dança dele, gente, não é só uma comemoração. É um escudo. É um ato consciente para proteger o seu estado interno, a sua alegria, de toda aquela tentativa de apagar o brilho dele. E o mais legal é que a gente pode até quebrar essa atitude em passos, como se fosse uma estratégia mesmo. Passo 1, proteger a alegria. A dança funciona como esse escudo. Passo 2, ignorar os nãos. Cada drible, cada corrida é um sim que ele dá para o próprio destino. E o passo 3, visualizar a vitória. Aquele gol na final da Champions, pode ter certeza, ele já tinha visto essa cena acontecer na mente dele milhares de vezes. E aí a gente chega no que poderia ser o ato final, o alinhamento final, o teste de convicção. Sabe aquele momento em que a sua crença, tudo aquilo que foi construído internamente, enfrenta o desafio supremo antes de virar realidade? Parece até uma regra não escrita, né? O universo parece que envia esses testes de convicção. Justamente quando a grande virada tá para acontecer, aparece um obstáculo que parece impossível. Mas a grande lição aqui é que esse obstáculo se torna o próprio caminho. Não é um sinal para desistir, é a última fase do processo. E os testes deles foram brutais. O do Chris Gardner, passar a noite na prisão e ir direto para a entrevista de emprego mais importante da vida dele, todo sujo. Imagina a cena. E os testes do Vini Júnior,
São contínuos. Ataques racistas, uma pressão que é simplesmente desumana. É uma prova de fogo constante para a força mental dele. Isso tudo nos força a repensar o que é resiliência, não é mesmo? E essa definição aqui é fantástica. Resiliência não é só aguentar a pancada. É conseguir manter o brilho nos olhos enquanto se apanha. É manter aquela chama interna acesa mesmo na pior das tempestades. E o resultado final dessa mentalidade é o que a gente vê hoje. O Vini Júnior literalmente transformou o veneno em combustível. Ele pegou tudo de ruim que jogaram para cima dele e usou como energia. No fundo, a mente dele já tinha vencido a batalha muito antes do corpo dele sequer entrar em campo. Então, a grande lição que fica dessas duas histórias é bem clara. A vida não é sobre o que acontece com a gente, mas sim sobre como a gente reage e o que a gente projeta de dentro para fora. O poder não está no evento, mas na nossa resposta a ele. E para fechar, fica essa reflexão. Se o roteiro da vida ainda está sendo escrito, quem é que está segurando a caneta? As histórias do Vini Júnior e do Chris Gardner são um lembrete poderoso de que a gente pode, sim, escrever o nosso próprio roteiro. A pergunta, no fim das contas, fica no ar.